A Eletrobras ela sempre teve, digamos, uma participação internacional, porque enquanto empresa do governo, ela administra a participação brasileira de Itaipu, que é uma binacional com o Paraguai. E além disso, a Eletrobras também administrava as interconexões regionais, né? Tanto com o Paraguai, por causa de Itaipu, com a Argentina, com o Uruguai, com a Venezuela. As tratativas para a implantação das usinas termonucleares no Brasil envolveu também empresas internacionais. E o Grupo Eletrobras sempre representou o governo brasileiro em fóruns internacionais que discutiam o setor de energia de uma maneira geral. Então, assim, a Eletrobras sempre teve uma participação internacional, mas era um papel mais institucional. Tá? A partir de 2008 é que houve a internacionalização do ponto de vista negocial, do ponto de vista de negócios, né? Com a promulgação de uma lei específica que permitiu à Eletrobras esse tipo de atuar no exterior, em sociedade ou de forma autônoma, em empreendimentos de geração e transmissão. Isso em 2008. E qual foi o fundamento, né, que embasou essa decisão? Então, a internacionalização ela faz parte da agenda de todas as grandes empresas mundiais, né? Então, várias empresas que atuam aqui no Brasil são empresas internacionais que têm presença no exterior. Então, o crescimento para o exterior é algo previsto e até esperado de grandes companhias, como é o caso da Eletrobras. A internacionalização da Eletrobras ela pode ser dividida em algumas etapas. Então, você tem o período da internacionalização, a partir de 2008, que nós chegamos a ter presença, né, do Grupo Eletrobras com escritórios e empresas na Nicarágua, no Panamá, no Peru e no Uruguai, certo? O escritório do Panamá observava toda a América Central e América do Norte, o escritório de Lima, né, no Peru, observava toda a região andina e o escritório no Uruguai observava toda a região do Cone Sul. E nós tínhamos projetos nesses países e nos países vizinhos. Então, a expansão, ela iniciou-se pela América Latina, pela América do Sul, que também é normal. Geralmente, as empresas começam a sua internacionalização por países vizinhos. É até recomendado que se faça isso. Havia projetos também na África, né, em Moçambique, na África do Sul, projetos na Nigéria, né, em prospecção. Então, essa foi a fase inicial. Tivemos projetos que foram iniciados, que é o caso de Roá, no Uruguai, Tumarim, na Nicarágua e Inambari, no Peru. Tumarim e Inambari são grandes projetos hidroelétricos. E Artilheiros, no Uruguai, é um projeto eólico. Esse projeto ele venceu todas as etapas, né, de estudos de viabilidade técnica e econômica e ele foi implementado e está em operação. Os empreendimentos hidroelétricos da Nicarágua e do Peru, eles foram descontinuados, né? E aí você entra numa segunda fase do período de internacionalização da Eletrobras, que é a fase da crise econômica que se abateu sobre todo o país. Na Eletrobras, essa crise acabou sendo mais aguda, por quê? Você teve a crise econômica brasileira, você teve uma crise política muito forte e você teve um regime hidrológico, né, que foi o pior de várias décadas. Então, a nossa matriz ela é basicamente hidroelétrica. Então, a empresa teve uma tempestade perfeita que afetou, né, a sustentabilidade financeira da empresa. Então, o processo de internacionalização, ele encolheu, nós entramos numa fase de reestruturação da empresa, com venda de ativos, com mudanças significativas, inclusive a mudança de sede, né? Viemos para esse prédio novo. E os projetos hidroelétricos no exterior, eles foram descontinuados. Então, hoje a Eletrobras tem presença apenas no Uruguai, com o projeto eólico. Existia e existe, né? O incentivo do governo, o incentivo não do governo, do Estado, de aumentar as exportações, né, e aumentar a participação do Brasil nas cadeias de valores
de produção internacionais. Então você teve fortemente a participação da Apex, que é a agência brasileira, né, de promoção de exportações, o Ministério de Relações Exteriores, né, o Itamaraty, e tinha o apoio do BNDES, né, que é uma prática comum também. Todos os países têm um banco de desenvolvimento que financia uma parte da expansão das suas empresas internacionalmente. Eu diria que essa foi a estrutura que apoiou, né, o impulso. Do ponto de vista de estudos, nós tivemos um estudo que foi realizado por uma consultoria contratada, que mais ou menos delineou, né, os países onde nós pelos quais nós deveríamos iniciar a internacionalização, os tipos de projeto, a configuração da área internacional da Eletrobras. Então teve um pouco de impulso, né, do governo federal, o desejo da Eletrobras de prosseguir com seu crescimento, que naturalmente leva ao exterior, e o que mais? E teve o apoio de consultores para o estabelecimento da estrutura, né, organizacional necessária para a internacionalização. Nesse momento está sendo discutido, né, a nível de conselho e a nível até de ministério, a atualização do plano de negócios da Eletrobras, que vai ser o plano de negócios 2024, para esses próximos 5 anos. Então, a partir das definições que forem aprovadas para esse plano, é que nós vamos ter essa resposta. Mas aí eu não posso te adiantar nada, porque somente quando estiver aprovado o PDNG 2020-2024, o mercado vai ser comunicado desse planejamento, e aí depois dessa comunicação ao mercado é que a gente fica livre para discutir o que tem no plano. O Brasil, ele é um mercado que ele permite e permitirá durante muitos anos a expansão, mas a internacionalização eu digo que é um caminho natural, porque ela tem várias consequências positivas, tanto para o país quanto para o grupo empresarial. Então você tem a oportunidade de alcançar mercados e conhecer práticas governamentais, práticas empresariais, processos de negócios que são diferentes e existe uma retroalimentação, né? Então os processos de fora, eles podem melhorar os processos nacionais. Você tem uma oportunidade de desenvolver o seu corpo técnico com novos desafios técnicos, jurídicos, políticos, né? Então você treina, você capacita a sua mão de obra, a empresa fica mais forte. E você tem eu diria que a internacionalização ela é um hedge natural. Né? Em que sentido? Você não tem a sua receita oriunda de um único mercado. Então a empresa estaria mais protegida. E a gente pode fazer essa análise contrafactual, né? O e se, o que teria acontecido. Então, pegando a história pública da Eletrobras. Então, mais uma vez, nós temos mais de 90% da nossa geração hidroelétrica. Então, dependemos do regime das águas do Brasil. E quase 100% da nossa operação está no mercado brasileiro. Então, o que foi que aconteceu? Na hora que o Brasil entrou em uma crise econômica, em um ciclo de recessão, então o nosso mercado era o Brasil. Então, se o Brasil não expande a sua capacidade de geração, a Eletrobras não pode expandir a sua capacidade de geração, consequentemente não pode expandir a sua receita. Esse é um ponto. E aí você teve, conjugado com isso, o pior cenário hidrológico das últimas décadas. Então, todos os nossos reservatórios, no Nordeste, sobretudo, estavam com baixíssima geração. No Sul, no Sudeste, todos eles com baixa geração. E nós tivemos que reduzir a geração de energia hidroelétrica. Por quê? Porque o rio ele tem usos múltiplos, né? Então você não pode represar e impedir a navegação ou a captação de água para consumo. Então a nossa capacidade de geração ela foi afetada também. Só que os contratos eles tinham que ser honrados. Então a energia que a Eletrobras vendeu e ela não conseguia produzir através de suas hidrelétricas, ela teve que ser adquirida no mercado. E naquele momento por um preço mais
elevado. Então, você criou uma espiral descendente, né, onde problemas iniciais agravavam problemas subsequentes, que por sua vez geravam um agravamento de outros problemas, e você cria realmente uma tempestade perfeita. Quando você está exposto ao exterior, você ameniza esse tipo de crise, que é cíclica, né? Ou seja, os períodos de expansão e encolhimento das economias, eles são cíclicos. Então, uma empresa que tem parte das suas operações no exterior, ela se protege melhor. Porque é muito difícil que todos os países entrem em crise simultaneamente, que todas as tecnologias enfrentem restrições simultaneamente, então a empresa ela fica melhor preparada. Por isso que eu digo que a internacionalização é um caminho natural, né, para as grandes corporações.